jogou aí no universo, né? Lembre que a gente começa tudo pelo pensamento, tudo pelo que a gente cria aqui dentro. Então, tapas é esse processo que você vai criar aqui dentro. Então, acordou, já é um processo de tapas. Acordou cedo ou tarde, não importa. Você acordou, vai para o dia, vai para a vida, né? A vida já é um processo bem incrível aí de autossuperação diária, né? Você tem que estar atento, você tem que se superar todo dia, tem alguma coisa. E esse último ano tá mais ainda, né? Exigindo esse processo nosso cada vez maior, que acontece de tudo. Então tem uma boa frase do professor De Rose que diz assim, não sei se vocês já ouviram, supera-te a ti mesmo antes do teu irmão. Que ele baseou num salmo, né? É baseado num salmo. Então, a gente tem que pensar nisso. A autossuperação é você com você mesmo, principalmente, vou jogar aqui agora para o nosso ambiente, que é a alçada, né? Então, a gente tem que chegar, a superação é você com você mesmo ali, o trabalho. Você tem que chegar e falar, hoje é eu, como eu estava ontem, tá? Então, hoje eu vou ser melhor. Hoje eu vou dar aquele milímetro a mais de esforço que eu poderia ter dado ontem. E hoje eu vou ser a melhor pessoa. O meu dia vai ser melhor do que foi ontem, vai ser mais incrível, eu vou aproveitar ele melhor. E aí a segunda frase ele fala assim: esse esforço de autossuperação consiste numa tensão constante, no sentido de fazer-se melhor a cada dia e aplica-se a todas as circunstâncias, que é isso que a gente estava falando. O cultivo da humildade e a polidez constitui demonstração de tapas. No nosso cotidiano, como que a gente está acostumado, né? Qual que é a frase, né? Não leve desaforo para casa. E não precisa ser assim. Você não... Porque geralmente isso, ao meu ver, assim, é um pouco de falta de autoestima, né? Se você ter que brigar com outro, é porque você não tem autoestima com você mesmo. É o meu ver, tá? Não quer dizer que é o de todo mundo. Então, quando você tem que gritar com alguém para mostrar que você está certo, você já começou errado. Né? O processo ali não vai te levar a lugar nenhum. E esse processo de você falar, tá, se o cara tá nervoso, deixa ele nervoso. Então, é o seu processo de autossuperação. Você vai falar, tá, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Ontem eu teria berrado com esse cara e teria me estapeado com ele, por exemplo. Mas hoje não. Deixa ele... Às vezes ele passou por um dia ruim. Hoje eu estou bem. Hoje eu vou esperar ele. Se ele não ficar mais tranquilo, eu não vou falar nada, porque não vai adiantar. Ele não vai me ouvir e nem vai processar o que eu falar para ele. Então, hoje não. Manter-se a disciplina da prática diária é uma manifestação desta norma. Preservar-se de uma alimentação incompatível com o que a nossa filosofia diz faz parte de tapas. É um tapas. Imagine que a gente está numa sociedade que o normal é se comer praticamente tudo industrializado. É isso que a mídia nos passa, é isso que todo mundo quer. A gente sair desse ciclo vicioso é difícil. E você falar, não vou comprar aquela delícia ali, né? Aquele sorvetinho todo delicioso. Não. Você parar e falar, não, vou escolher algo mais saudável hoje. Pelo menos para experimentar e ver ou fazer. Eu estou nesse processo, né? Igual o Thiago falou no início, eu gosto muito de cozinhar. Então, eu invento as coisas. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. Mas eu tento sair desse processo automático. Trazer para mim, tá, já que o meio não me propõe, não me propicia as condições exatas, eu vou produzir essas condições. Né? A gente não pode também ficar reclamando do que está acontecendo. Você produz. Fala, eu preciso disso e disso, tá? Eu vou propiciar com que eu consiga esse meio para me ajudar. E aquilo que o Thiago também falou, não sei se vocês pegaram, que é a convivência com pessoas que têm o mesmo propósito e a mesma intenção vai te fazer avançar mais rápido e vai te fazer ter esse processo de etapas mais tranquilo. É muito mais fácil. Se você conseguir alguém
para te impulsionar. Então, se você não tem um monte de pessoas que te ajudem, arruma um amigo que te ajude. Se você tem um processo que você precisa se superar, arruma alguém que possa te dar o impulso ali, falar, amigo, hoje você fez aquilo? Você conseguiu fazer aquilo? Conseguiu fazer aquilo outro? Aí você fala, puta, hoje eu não consegui, mas vou fazer agora. Porque aí te põe o tempo inteiro lembrando, porque o normal é cair na rotina, né? Já é provado aí pela neurociência que nós agimos, olha só, de 96 a 98% das vezes automático. Então, é só cerca de 2 a 4% que você está consciente e fazendo realmente o que você quer. No geral, você acha que tomou a escolha, mas na verdade ela já estava ali dentro. Você só reproduziu. Então é muito difícil, imagine, né, fazer esse processo de autossuperação, sendo que nós estamos o tempo todo no processo automático. Isso não é ruim, tá? Por isso que a gente tem que produzir hábitos bons até que ele vire hábito, porque aí vai ficar automático coisas que você quer, que você gosta. Isso é um processo próprio do cérebro, né? A neurociência fala que é para economizar energia, porque senão você não teria energia para o dia todo. Se você tivesse que tomar, a todo momento, tomar a sua própria conclusão de tudo que acontece. Então, você não teria energia suficiente. E aí, seguimos aqui. A seriedade de não mesclar sistemas parecidos, artes, filosofias, que o conhecimento do seu professor desaconselhar, é um processo de autossuperação. A gente tem informação, ainda mais com a internet. Imagina tanta informação que a gente tem. Se a gente não tiver um discernimento de isso vai de encontro que eu quero, isso não vai, a gente é influenciado. Não tem como, a gente é influenciado, né? Lembra, né, a gente já falou nas aulas aqui de força de egrégora, né, da força de dois ou mais. Ela vai te influenciar você querendo ou não. Né? A gente tem um pouco ali do processo de você falar, não posso. Se você tem o conhecimento, você às vezes consegue falar, não vou fazer isso. Mas, mesmo assim, quando você tem, se é muito forte aquele movimento, você acaba sendo levado. Né? Não tem jeito. O processo de autossuperação é ainda a disciplina que respalda o cumprimento das demais normas éticas. Imaginem, né? Tapas, ele permeia tudo e todas as outras normas. Porque você tem que ter esse processo de se autossuperar o tempo inteiro. E lembra que eu falei no início que não estou falando em coisas muito grandes, não. Coisas simples. Tipo, igual eu falei, acordou cedo e se propôs a ser um dia feliz. Falou, pô, hoje eu vou estar de bom humor, hoje eu vou ser feliz. Acordou cedo hoje, num sábado, chuvinha gostosa, você podia estar lá debaixo da cobertinha assistindo alguma coisa, tomando um cafezinho. Não, vou lá fazer minha aula, vou procurar um autoconhecimento. Já é uma autossuperação, você está aqui, você está se autossuperando, aquela informação já veio fervilhando, né? Você vai estar com isso fervilhando. Então, isso é um processo de autossuperação. E aí ele põe, né? Qual é o preceito moderador? A observância dessa norma não deve induzir ao fanatismo, nem à repressão, e muito menos a qualquer tipo de mortificação. Então, a gente não pode usar isso como desculpa para criticar o outro, para se criticar a si próprio, principalmente. Então, use isso ao seu favor e não contra você. Lembre-se do que o Ti falou lá da reprogramação. A gente tem que ser, a nossa mente tem que pensar sempre mais positivo, né? Naquilo que você quer e nunca pensar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. E na prática, né, que a gente vai fazer, ela é muito isso, né? O tempo inteiro você está tendo um diálogo interno que ele pode te levar a ter uma prática incrível, uma prática mediana ou uma prática nhaca. Né? Porque começa ali, né? Geralmente, né, quando a gente está começando, o instrutor fala, vamos aquietar, pôr as mãos em si, vamos dar.
fala, puta, a prática não vai começar logo? Vai ter isso mesmo hoje? Né? Você já começou a se boicotar, né? Sua mente vai te boicotar. Né? Porque a gente, no início, quando a gente começa, a gente acha que é só a técnica corporal, que é a prática. Que o resto não está conectado. E aí, com o tempo, você vai percebendo que quando você faz um bom aquietamento, uma boa conexão ali com o professor, com o ambiente que te acolhe, que é o Puja, o mantra dá aquela limpada no nosso organismo, nos nossos canais energéticos, você já começa a perceber que você começa a ficar mais leve, o corpo. Você já percebeu o dia que você rende mais e o dia que você rende menos? Vocês já prestaram atenção? Fala, por que hoje a prática não foi boa? E por que ontem a prática foi incrível? Aí vamos sair do mundo da aula. Por que hoje o meu dia foi muito bom? Eu consegui fazer isso. E por que hoje o meu dia não foi tão bom assim? O que aconteceu? Né? A gente tem que começar a prestar atenção nessas pequenas coisas, que é isso que vai fazer a gente dar um pulo, né? De conhecimento, de percepção, e até para fazer o processo aí de meditação ir mais rápido, né? Alguma dúvida até aqui? Pode Cidinho, abrir. só um comentário. Tava falando essa questão de egrégora, né? A influência das pessoas que estão em volta. E quando você adquire um hábito novo, como as pessoas reagem a isso, né? E eu acho que um exemplo que sempre me marcou muito foi a questão da dieta, né? Por exemplo, quando eu resolvo entrar num ciclo que eu vou comer de uma forma correta porque eu estou focado naquilo, como isso incomoda as pessoas ao meu redor. É uma coisa, as pessoas do meu trabalho ficam revoltadas comigo, assim. Fala, pô, mas hoje é sexta-feira, você vai comer um grelhado, uma salada, que absurdo você tá fazendo isso. Você quer lá, mas por que você não precisa? Você já é magro, assim. Como... E esse efeito da... E no começo, realmente, eu respondia com fanatismo, com repressão. Eu falava, não, eu tô comendo porque eu preciso cuidar da minha forma física, e você não tem nada a ver com isso, e com o tempo a gente aprende, né, que a gente fala, pô, realmente, né, a gente tenta se esquivar, tratar isso da melhor forma, e chega alguns momentos que não tem o que fazer, é só saindo da egrégora mesmo, assim, tem momentos que você não vai convencer as pessoas, e a única forma, para alguns casos, é se afastar mesmo, né, não tem, porque ou você desiste da sua autossuperação, ou você vai estar sempre em choque com aquela egrégora, né? Não sei se outras pessoas sentem isso aí quando resolvem colocar seus objetivos pessoais em prática, né? Família também costuma é, ficar muito contrariada, às vezes, né? Quando a gente está num caminho de autossuperação. Só um Alguém quer comentário. falar alguma coisa? Bom dia, é a Bom Ana. dia. Oi, Ana. Indo um pouco nessa linha, eu acho interessante porque realmente eu percebo também esse tipo de reação, né? E não só necessariamente no ambiente, por exemplo, de trabalho, que são pessoas com quem você convive, mas não na intimidade. Eu acho que até mesmo na família, certas mudanças causam estranhamento mesmo, né? Então, eu acho que talvez a autossuperação nesse ponto seja da menos importância ao julgamento externo, porque no fundo acho que quando a gente se coloca no modo assim de defensivo de certa forma, porque é quase como se você quisesse que as pessoas te aceitem daquela forma, naquele momento, daquele jeito. Então, eu não sei, mas eu vejo muito por esse lado, assim, se é uma crença forte, se é uma coisa muito importante para mim, é meio que ser indiferente, sabe? Porque não adianta, você não vai convencer o outro e o outro não vai te convencer. Então, é como uma perda de energia, às vezes, né? A gente se colocar nesse modo de querer se justificar demais. Eu, particularmente, não gosto, sabe? Então, às vezes, eu meio que fico indiferente. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas é um pouco a minha Ó, abordagem. a minha opinião nesse tempo todo, geralmente quem fica muito ferrenho assim é porque ainda ela própria não se convenceu disso. É minha opinião, tá? Quando a gente tá muito ali, não, que tem que ser assim, e fica bravo e briga, é porque isso, no meu ver, você mesmo não está convencido que aquilo é bom para você. Alguma coisa ainda não caiu a ficha e você não sabe se isso é real. Então você tem que se impor para mostrar que aquilo é verdade, mas na verdade aquilo você está falando para você mesmo. Essa é a minha opinião, tá?
Então, no início, você tem que imaginar assim, as pessoas sabem que aquilo é bom. Eu vejo isso também, tá? A pessoa, quando ela te critica muito, ela sabe que aquilo é bom, mas ela não consegue fazer aquele processo porque é muito difícil para ela. E aí ela te critica porque ela quer te trazer para o lado dela. Porque você vai ser diferente de mim. Não, você tem que ficar aqui, vamos junto. Né? Ela não quer que você avance ali um pouquinho. Não estou falando que a pessoa ela faz isso consciente, tá? Às vezes é muito inconsciente. Então tem esses dois lados. Uma, quando a gente briga muito, a gente mesmo querendo se convencer. Tanto é que todas as pessoas, né, nesse tempo todo que eu vi, que era muito assim, passava um tempo, caía, não conseguia manter. Né? Pode ser porque a egrégora influenciou, pode ser, mas eu via que era muito da pessoa mesmo. Ela mesma não tinha aquilo como... Ela não tinha entendido o propósito de tudo. Né? Por que você faz desse tipo, por que você não faz desse tipo? Qual é o propósito lá na frente, né? Então, por que eu faço isso? Ou por que eu não faço daquele jeito? Então, a gente, às vezes, tem que se perguntar isso, ao invés de, vou lá, vou fazer porque o outro falou. Não, peraí. Né? E o processo de autossuperação é muito isso, né? Porque é difícil você tomar essa consciência, porque você vai tomar consciência com as partes mais boas, mas também as não tão boas de você mesmo, né? Com as suas inconsistências ali. E a gente tem que aprender a lidar com elas, porque é assim que a gente vai conseguir ir além. Alguém mais quer comentar sobre isso, já que a gente está nesse ponto? Senão eu vou passar para frente. A Romina ia falar alguma coisa? Acho interessante essa fala da gente querer convencer o outro, né? Acho que tem, na minha opinião, também tem muito a ver. A gente às vezes está querendo se convencer muito mais, né? E isso vem realmente da vida, digamos assim, comum, né? As pessoas não, olha, hoje eu não posso comer porque eu estou de dieta. E aí eu não posso, mas assim, tipo, quem que tá te obrigando, né? Na verdade é legal, que bom. Então acho que isso é uma coisa. Quando eu penso em tapas, penso bastante nas nossas raízes, pelo menos eu penso muito nas minhas raízes patriarcais e com um background muito católico, estudei em escola católica, então acho que a autossuperação, às vezes, ela vem de forma muito dolorida mesmo, né? Em que a gente precisa sofrer para conseguir. E eu acho que o método, ele traz isso de uma outra forma. E lembro muito do mestre falando, principalmente quando eu realmente escolhi viver sem carnes, e ele falava, olha, mas lembre-se que é você que mudou as regras do jogo. Então não queira incluir quem está em volta nisso, né? Para você realmente não virar também aquele chato. E acho que quando você consegue se superar para superar-se para si mesmo, né? E não simplesmente para o outro, né? Mude o mundo, comece Por você. por você. E é para mim, cada vez mais eu estou interiorizando no sentido assim, é para você, né? Não queira mudar o mundo, é para você vai mudar o seu mundo. Então, acho que é isso. Regras do jogo, tem que ver qual egrégora você está inserido para realmente você conseguir viver bem com essa sua nova escolha de vida. Sim. E se você tem, né, se é uma coisa boa, se você faz aquilo com prazer, quem está à sua volta vai perceber isso. E talvez você até, pelo reflexo seu, a pessoa até adquira um pouquinho. Né? Às vezes a pessoa nem pensou nisso. Não, mas pô, que legal, ela está melhor, ela está mais bonita, ela está mais otimista, ela está mais brincalhona. Olha que coisa boa, né? Porque muda, tem pessoas que começam a mudar algumas coisas, começa a sair, né? Exacerbar algumas coisas que estavam lá dentro presas, né? E aí as pessoas começam, que legal, pode ser que isso seja bom, vou experimentar. Né? Quem sabe?
Já aconteceu. Minha mãe é mineira daquelas de, né, comer porco, comer tudo que vocês imaginar. Né? Ela nasceu na fazenda, matando tudo que vocês imaginar. E hoje ela já vê com outra cara, né? Ela já me olha, ela fala, meu filho mais novo tá mais novo do que os próprios sobrinhos, né? Então aí vai comparando, né? Então ela vai vendo que, pô, como pode. Então isso vai acabar por algum momento, pode ser que demore ou não, né? Vai reverberar. Né? A gente tem que ter só é aquele papo interno, né? É isso que eu quero mesmo. Eu sei por que então tá bom. E lembre que o tapas é você com você mesmo, né? Nunca queira que o outro se supere junto, porque não vai. Cada um tem o seu tempo, né? Nós temos o nosso tempo. Quanto tempo, né? Cada um demorou para fazer o que está fazendo hoje, em todos os sentidos, para pensar da forma que está pensando. Porque toda cultura, igual a Romina falou, influencia, né? A gente tem essa cultura cristã, judaico-cristã aí, que influencia muito, né? Que você tem que sofrer para conquistar alguma coisa, né? E ao meu ver, o que acontece, né? Quando você sofre, o sentimento vem de dentro, né? Por isso que a gente se transforma mesmo. É aquele sentimento profundo. Então, você se transforma. Mas se a gente conseguir fazer esse sentimento profundo brotar de uma coisa boa, a gente se transforma da mesma forma, né? A gente consegue mudar a polaridade, né? E a ideia é essa. E uma forma boa de trabalhar, né, esse processo de autossuperação é nessas pequenas coisas do dia a dia, mas se é muito, às vezes fica muito no ar, né? Como? Uma boa é pegar a técnica corporal mesmo. Pegar uma técnica ali simples e fazer um autoestudo, por exemplo, né? Todos já conhecem. Sabem o que é o Chatuspadasana, por exemplo, que é aquela posição de 4 apoios. Vai lá, tá, todo dia eu costumo ficar 1 minutinho, tá? Hoje eu vou ficar 2 e vou começar a observar o que acontece. Vou observar meu pensamento, como que ele age. Vou observar os meus músculos, como que eles estão. Vou observar minha respiração, como ela está fluindo. Então você vai fazer o processo ali diferente. Não vou fazer a posição, eu vou fazer uma observação em cima disso. Eu quero ver o que acontece depois que eu passar desse tempo que eu já estou acostumado. Porque aí quando você começa a perceber isso, você começa a virar a chavinha. Vou contar uma história aqui para vocês. Eu treino num time de demonstradores, né, desde 2011. E o nosso treinador, ele é meio marcial, assim. Né? É o tipão dele, não tem problema. E aí, como funcionava? Aí a gente tava lá treinando, e aí um fazia corpo mole. Éramos em 5 na época. Aí um fazia corpo mole. Aí ele falava, ó, próxima vez, faz de novo. Aí a pessoa fazia certinho. Tá vendo? Se você fazia certo, por que você tá fazendo corpo mole? Próxima vez que você fizer corpo mole, a gente vai ter um processo aí de superação para vocês aprenderem a não fazer esse corpo mole. Tá? Aí fez de novo. Fala, então tá bom. Aí a nossa aula acontecia, que era só os demonstradores, das 7 às 8. E aí depois tinha uma aula que a gente juntava com os alunos, que era um treinamento avançado, das 8 às 9, 9h15, 9h30. E aí, o que aconteceu? A gente, depois do treinamento das 8 às 9h15, o treinador falou, ó, vocês vão ficar agora, enquanto o pessoal faz a aula em Chatuspadasana. Até o último desistir. Aí vamos nós lá, né? Os 5, aí começou, tal, passou 2, 3, 4, 5 minutos, aí começou o desespero. E eu também, desesperado lá, né? Nossa, o corpo começou a tremer, a mente começou a reclamar, e aí um desistiu, aí passou mais 1 minuto, outro desistiu, aí ficamos em 3. E aí 10 minutos, aí um olhava para o outro, não vou sair daqui. Não vou sair daqui. O corpo assim, tremia, e a mente. Aí eu falei, não, vou fechar os olhos. Vou fechar os olhos e vou esquecer quem está do meu lado. Aí fechei os olhos, comecei a respirar.
Nesse processo, eu entrei, eu acho que na respiração e fiquei. Quando, de repente, o professor falou, pô, acabou a aula. A gente ficou 1h30, eu nem vi. Na hora eu falei, nossa, não... E nunca tinha treinado mais que 10 minutos, tá? Nunca tinha passado mais do que isso. Foi 1h30. No outro dia, fiquei todo quebrado? Fiquei todo quebrado. Né? Doía tudo que você imaginar. Braço, ombro, abdômen. Por isso que falo que esse negócio é o melhor definidor de abdômen. Faça que você define mesmo, bichinho, porque pega, viu? Nossa, fiquei dolorido uns 3 dias, tá? Porque eu não estava acostumado. Aí entra o outro processo, que é, eu não estava treinado para aquilo, né? E fiquei muito tempo do que havia. Então, o corpo, o físico, vai reclamar, lógico, ele não está acostumado. Então, é só para vocês terem ideia. Né? Os primeiros 10 minutos foram um inferno. Porque a mente ficava, desiste, porque você é besta, por que você está nisso? Para que você quer fazer isso? Sei lá, de ser maluco, vai ficar aí fazendo o quê? Não sei o quê. E a nossa mente é o nosso principal boicotador. Lembre-se disso. Quando você sempre pensar, não estou conseguindo, não é que você não está conseguindo, sua mente está querendo que você não consiga, por algum motivo, N motivos. Né? Alguma coisa ali no seu subconsciente não quer te deixar. Então, tá, é muito grande esse passo? Aí você pensa, é um passo muito grande que eu preciso dar? Então vou dar um menor. Aí você escolhe a meta era aquela, você escolhe uma submeta. Fala, tá, vou dar um passo menorzinho, vou ver como que é, e aí eu vou crescendo o passo, né? E o processo de autossuperação é justamente isso. Você ir dando um passo cada vez à frente. Aí dá outro passo. Aí vamos dar mais uma agora. Aí vou dar mais uma agora. Tanto é que tem aquela regra geral que é a permanência de um segundo por dia. Alguém já fez isso? Sabe o que eu estou falando, né? O professor fala que é o processo que quando ele intuiu essa regra foi o seguinte. Ele imagina, ele fez assim, ele falou assim, tá, se eu pegar, imagina que você tem um cachorrinho, vamos pegar um cachorro grande aí, ou um dog alemão, ou um dog argentino, que ele fica grande. Se você pegar esse cachorro todo dia no colo, todo dia, mesmo quando ele fique grande lá com 60 quilos, você vai conseguir pegar. Você vai conseguir agarrar ele e trazer ele para o colo. E aí ele fala isso com o bezerro, né? Imagina, você pega o bezerro quando ele nasceu, no colo. Aí no outro dia você vai lá e pega o bezerro no colo. Aí você vai lá e pega o bezerro no colo. Quando ele virar uma vaca, você está pegando ele a vaca no colo. Né? Porque aquilo foi assimilando. É igual quem tem filho, né? Quem tem filho sabe, pega a criancinha, vai crescendo, vai pesando, mas você está todo dia, você acostuma. Você vai sentir como? Na coluna, mas você nem percebe. Você vai pegando, né? Você nem percebe esse peso aumentando tanto, mas ele já está muito pesado. E aí você vai perceber quando a coluna começa a reclamar, porque ela não está preparada. Você não fortaleceu todo o conjunto. Você só pegou no braço, né? Só foi o bracinho ali que estava fazendo o processo. Então, o processo de autossuperação é assim. E é assim que a gente vai tentar fazer esse desenvolvimento. Dúvidas. Eu quero que seja mais um bate-papo, para a gente tirar dúvida. Quanto mais a gente elucidar o que você... mas como é que eu faço isso? Você tem uma dúvida para isso. Como é que eu faço? Então, é mais fácil para a gente evoluir. Não? Todo mundo separou um cantinho para fazer uma prática? Eu tenho uma pergunta para você, porque assim, eu acho que é legal essa coisa do se colocar à prova positivamente, mas eu acho que nem tudo é pra gente, né? Às vezes a gente chega à conclusão que tem certas coisas que, desculpa, mas não é para mim, não. Enfim, eu queria que você me compartilhasse com a gente como que você vê assim, a questão da desistência versus a questão de chegar a uma conclusão que, de repente, aquilo não é para você. Tipo, como que a gente lida com o fato de que, às vezes, a gente precisa aceitar que não vai? Sabe como? Em que sentido você fala isso? Você tem alguma coisa, algum exemplo mais simples? Porque senão eu posso falar muito amplo, né? Tá bom. Vamos pensar assim, às vezes, vamos falar de profissão, tá? Um trabalho, eu acho que todo mundo consegue se identificar.
Às vezes você está desempenhando uma função já há muitos anos, e aí você fala, acho que eu poderia dar um passo a mais e fazer o upgrade, né? Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que só executa, eu quero me tornar um gestor, né? E tem aquela vontade de dar um passo a mais. Então, a tua autossuperação vai ser, além de sair da tua zona de conforto, desenvolver outras habilidades que possivelmente você não tem de base. Aí você experimenta aquilo, né? Você consegue esse papel de gestor. Aí você está lá desempenhando o seu papel de gestor, só que aí você percebe que tem certas coisas dessa realidade que te deixam mais desconfortável. E às vezes você pode chegar à conclusão que, puxa, pensando bem, meu negócio é executar, não é liderar ou não é gerenciar. Para algumas pessoas pode ser a decisão de dar um passo para trás pode representar, desistiu, não fez o melhor, não se superou. Mas às vezes você só chegou à conclusão de que não era para você e você optou por mudar. Tipo, eu personalmente vejo uma diferença entre desistir e mudar. Então é mais nesse sentido que eu acho que era talvez legal a gente conversar, porque nem tudo na vida vai ser, sabe, uma autossuperação eterna. Eu pelo menos vejo assim, às vezes a minha superação vai ser como aceitar que eu tenho limitações. Sim, mas isso já é um processo de autossuperação. Você perceber que você tem que dar um passo para trás. E justamente acontece isso que você falou, né? Às vezes a pessoa acha que é uma derrota. E não é. É uma Isso, é nesse percepção. sentido, que às vezes, ou a pessoa para os outros, porque a gente está falando muito dos outros nesse processo, Uhum. né? Então, é mais como que você lida com esse tipo de impasse, né? Que às vezes você pode chegar nessa questão, né? E aí, lidar bem com a decisão, que seja qual for que você tome. Sim. Na minha vida, assim, eu costumo ver assim, tá, eu gosto disso, eu quero dar esse passo. Aí, antes disso, eu tenho, como a gente trabalha com esse processo de autoconhecimento, eu costumo entender primeiro como que você se sente. Quais são os seus valores? Aí você tem que ter isso muito claro para você. O que você gosta? Eu sou uma pessoa muito família, gosto de ficar com os amigos, gosto de ter muita segurança e gosto de ter um bom sistema financeiro funcionando. Isso é muito importante para você. Como que você valida isso? Você compara com outras coisas. Tipo, se isso fosse importante, mas acontecesse, por exemplo, né, se a segurança é tão importante, mas se o financeiro precisar validar isso, se ele reclamar, mas eu tenho que optar pela segurança ou pelo financeiro, qual que é mais importante para você? Aí você valida, fala, não, segurança é muito mais importante. Família é muito mais importante. Então você vai validando, às vezes para você não, às vezes liberdade é mais importante para mim do que qualquer coisa. Se você tem isso muito claro, quando você vai dar um passo além, se é um passo muito grande, você põe isso em xeque, fala, tá, eu vou fazer isso. E nisso, quando eu for fazer isso, vai acontecer isso, isso, isso e isso. E isso vai impactar no quê? Eu vou ficar mais longe da minha família. Tá. Aí você tem que optar. Aí tem duas formas. Você pode optar e falar, eu sei que isso vai me fazer mal, eu não vou ficar muito feliz, mas é consciente. Eu vou tentar por um período para ver se eu consigo equalizar. Ou você fala, não, eu não quero nem tentar, porque se esse pilar meu é tão importante, eu sei que eu vou ficar infeliz, para que eu vou dar esse passo? Se eu vou perder isso, eu vou ser infeliz. Aí é esse processo de autossuperação que a gente tem que ter, mas a gente tem que ter muita clareza para justamente chegar no momento e falar, tá, eu dei um passo. Tá, não, mas não é isso que eu quero, não. Eu vou para o outro lado. Isso acontece com profissão também, aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar cedo, com 15 anos, com eletrônica. Sou formado em eletrônica, olha só, tudo a ver, né? Então, eu comecei com eletrônica, trabalhava com um amigo, a gente abriu uma loja que fazia concertos, manutenção de sons e assim vai. E aí trabalhei lá dos meus 15 aos meus 20 e poucos anos. 23, então foram 7.
8 anos, mais ou menos. E chegou uma hora que eu conheci o método com 20. Aí, nesses 3 anos, esses 3 últimos anos que eu trabalhei lá com ele, eu estava no método, né? Na época não era nem método, era ainda SWAST apenas. Aí a gente trabalhava lá e eu fazia a prática. Aí chegou um momento que eu fiz igual vocês, fiz o aprofundamento. Só que naquela época, aprofundamento e formação eram juntos. Aí eu fiz o curso. Aí chegou no fim do curso e falei, pô, legal isso. Acho que isso mexeu comigo, vou tentar. E aí eu conciliei os dois por 1 ano, assim. Até que chegou o momento que eu fiquei pensando, tá, vou ganhar um pouquinho menos agora, mas vou ser mais feliz porque é isso que eu quero. E qual a opção? Qual a autossuperação? É largar o conforto que eu tinha, largar o processo que eu tinha, que a minha mãe e meu pai iam me criticar, porque como você larga uma coisa certa para ir com uma coisa incerta, que não sei o quê. Eu falei, tá. Então foi esse. Então você ia ter um trabalho de autossuperação ali. Eu ia ter que encarar a família falando e ainda o meu processo de conforto que ia diminuir um pouco por um período até eu equalizar. Mas eu tinha certo do que eu queria era evoluir e ajudar as outras pessoas também a se conhecerem melhor e a transformar a sua vida, a serem mais felizes de uma forma ou de outra, em algum momento. Então eu tinha certo isso para mim. Então não foi um processo doloroso para mim. Foi fácil. Que aí eu mudei e aí foi um período. Depois teve um período que eu me você mesmo, né? Lembra a mente, ele ia te atrapalhando, começa a se contestar, né? Porque não está dando tão certo igual você imaginava, então você começa a se contestar. Você começa a falar, pô, será que eu tomei a decisão certa? Será que é isso mesmo? Ah, você só aluno, é melhor, né? Porque com aluno eu me divertia mais, eu só praticava e ainda eu ganhava mais ali. Para que eu vou fazer isso? Que loucura. Eu fiquei nesse processo quase 1 ano, assim, vou, não vou, não sei o que eu faço da minha vida. A mente ali, naquele momento, a minha mente me atrapalhou. Vamos dizer que tinha outros processos que estavam me atrapalhando também, né? Relacionamento. Então, tudo culminou numa coisa que eu estava... Que era assim, era um processo de autossuperação que eu devia... Se eu precisar dar um passo para um lado ou para o outro, eu vou ter que romper com alguma coisa. E a coragem eu tinha que ter. E aí eu fiquei postergando isso por quase 1 ano. Mas tem isso, para que eu vou fazer isso? Não. Até que chegou uma hora que eu falei... Teve um dia, né, que aconteceu isso que o Thiago falou. Aí eu comecei a fazer a reprogramação toda noite. Aí um dia eu estava praticando, e é muito louco isso, né? Uma vez um professor me disse que dava-se para meditar fazendo asana, fazendo um chaturvasana. Eu falei, esse cara tá louco. Esse professor é o Rogério Brandt. Ele falava, não, dá para... Quem não conhece é um ótimo professor. Ele falava, não. Ele tinha até um curso que se chamava do asana à meditação. Ele falou, não, dá para meditar no asana. Não sei o que. Esse cara é maluco, né? Como? E aí teve um dia que eu estava fazendo uma prática, era uma prática longa, e eu estava em algum asana, era no Paschimottanasana. Eu estava lá no Paschimottanasana, quietinho, respirando, e viajei. Não sei para onde. Aí, de repente, me veio a ideia. Aí me veio, assim, como... É isso que eu quero, né? Me veio a cena, uma imagem, deu no futuro fazendo o que eu gostava, assim. Tipo, era isso. Aí eu falei, tá. Naquele dia, eu tomei a decisão. Naquele dia, eu mudei, né, que eu fui formado em Santo André. Aí eu falei, então vou dar uma guinada geral. Mudei de escola, vim para São Paulo. Aí eu comecei do zero, né? Falei, já que tá, né, já tá ali, já enrolado, vamos que vamos. Aí eu mudei, fui pro zero, comecei do zero numa escola nova. Terminei um relacionamento que eu tinha de 10 anos, que era muito tóxico. Saí da casa da minha mãe, na verdade eu já morava junto com essa pessoa. Aí eu falei, eu vou para casa da minha mãe ou eu vou, né, arriscar e vamos que vamos morar. E eu mudei também.
fui morar na escola, na época tinha um quarto lá na escola, fiquei morando lá na escola por um tempo, até começar a me recapitalizar de novo. Então, mudei tudo. E nesse momento eu falei, o que é mais importante é a minha mente. Eu preciso pensar que eu vou conseguir. O que eu quero? Eu anotei tudo que eu queria. Né? Quanto que eu queria ganhar, quantas pessoas eu queria dar aula personal, para quem que eu queria. E é muito louco isso, quando você alinha, você tem certeza, as coisas vão meio que se direcionando, né? Aí uma coisa, apareceu uma academia, que era uma academia exclusiva para dar aula. Aí lá eu consegui arrumar alguns alunos particulares. E aí, assim a coisa começou a crescer. E aí eu comparo hoje, né? Falar, era isso que faltava, né? Eu ter a certeza do que eu queria e tomar a decisão e ir sem medo, né? Em direção, é isso que eu quero. E toda vez que vem um pensamento que vai vir, né? Que você, não é isso, você não vai conseguir. E você tem uma dificuldade, vai vir, né? Vai te tirar lá do seu inconsciente. Aí eu penso, não é isso. É para aquele lado que eu vou. Tá certo? É para esse lado, não importa. É para esse lado. E aí é praticar e continuar indo, porque as coisas é meio que... Tem um filósofo indiano, que é um médico, que chama Deepak Chopra. Né? Porque ele fala um pouco disso, né? Da abundância. Né? Ele fala, o universo é abundante para todo mundo. É só você entrar em sintonia, né? Com essa abundância, que ela vai vir para você também. Se uma pessoa tem, você pode ter. Mas isso tudo é a nossa mente, né? Que ela faz os limites. Todo limite que você tem, a sua mente faz. Tipo, vamos supor, eu consigo fazer essa posição só desse jeito. É a sua mente que pôs esse limite. Eu consigo fazer esse respiratório só nesse ritmo. É a sua mente que pôs esse limite. Então a gente tem que pensar isso e falar. Não se preocupar com as coisas. Deixar rolar. Vai fazendo, vai fazendo. Se aumentar, puta, legal, aumentei. Me superei hoje. Hoje eu vou tentar um minutinho a mais. Se eu conseguir, nossa, vai ser incrível. Se eu não conseguir, eu volto. Não tem problema dar um passo para trás. É questão de crescimento isso. Você aprender que você pode fazer a escolha errada. Faz parte. Você pode fazer. Posso fazer um comentário aqui? Pode. Essa questão do propósito, né? Ela não é tão simples quanto parece para a maioria das pessoas, né? Tem Seu microfone está meio ruim, Antenor. Dá uma ajustada nele aí. Ficou meio chiando. Tá ruim? Melhorou? Não, ele está meio estourando. Ele não estava antes. Não, deixa eu tirar aqui, então. Me ouve melhor agora? Melhorou. Então tá bom. Essa questão do propósito, né? Ela não é muito simples, né? Ela é uma coisa muito individual, aí, muito subjetiva, né? Para muitas pessoas é complicado, né? Você fazer esse trabalho de autoconhecimento para você chegar no propósito. Eu lembro de uma dessas palestras que tem no YouTube do professor De Rose, tem uma que ele desenha uma linha do tempo e coloca as coisas lá na frente, né? Como que elas vão ficar. Essa é uma que eu acho muito útil, assim, para eu tomar minhas decisões, né? Ele fala, se você continuar fazendo o que você está fazendo por 20, 30 anos, o que vai acontecer lá na frente, né? Qual que é o resultado que você vai ter disso, né? Então, assim, eu aposto que todo mundo começando a praticar já pensou em desistir em algum momento, ali, seja por flexibilidade, seja por levar um tombo na invertida. Eu mesmo levei um tombo, machuquei o pé uma vez, tive que ficar um tempo sem correr por causa disso. Uma vez quase quebrei a janela da escola lá da Rose Vila Madalena com tombo. Aí você pensa, pô, será que isso é para mim, né? Será que eu não deveria ficar só na musculação, que eu sou bom nisso, né? Melhor do que de ficar mexendo com várias coisas, né? Mas eu penso, pô, se eu continuar 30 anos praticando yoga, no mínimo eu vou respirar melhor, eu vou dormir melhor, eu vou ter yoga nidra que eu vou processar melhor as coisas aí, vou saber relaxar, vou me concentrar melhor, né? Então, foi muito legal essa associação, né? De a gente imaginar as coisas no longo prazo com um propósito. Às vezes o propósito pode não estar claro, mas no longo prazo faz sentido fazer aquilo, né? E a gente para de buscar resultados imediatos para as coisas também. E até porque às vezes você acha que é aquilo e vai passando o tempo, você vê que não é aquilo e muda. Não tem problema mudar, né? Às vezes você está no caminho ali, você fala,
mas não, acho que não é aquilo que eu quero, não. Aí e não tem problema mudar. A gente também tem que tomar cuidado para falar a cada dificuldade mudar, né? Falar, não é isso, né? E aí você não vai para lugar nenhum também. A gente tem que ter algum... Não precisa ser um negócio, né? Às vezes as pessoas falam, é importante ter um propósito. Segundo o professor De Rose, foi o que fez ele chegar nesse momento. Chegar até hoje, né? Fazer todo o método. É importante, mas não precisa ser nada lá na frente. Pode ser um propósito para o ano que vem. O que eu quero para o meu ano que vem? O que eu quero para o meu próximo ano? Tá bom, se você não consegue pensar muito longo, pensa a curto, né? Eu quero pelo menos estar dormindo melhor, estar bem, estar feliz. Já é um propósito. Então você vai fazer tudo para que aquilo aconteça com você. Né? Que você esteja bem. Então, o que eu faço que me faz isso? Então, você lista lá, o que eu faço que me deixa assim? Isso. E vão acontecer coisas que vão querer te provar, te pôr à prova? Vão, sempre. A vida é isso, né? Lembra daquela frase do professor De Rose? Obstáculos e dificuldades fazem parte da vida. E a vida é a arte de superá-las. Então, a gente está aí o tempo inteiro para superar, né? Tem uma historinha que é que o próprio professor conta, que é do rio, né? A gente tem que ser perseverante como as águas dos rios, né? Como as águas do mar, que há milênios tenta subir pelas areias. Elas estão ali tentando subir o tempo inteiro, né? E não para. Ela não vai porque ela não consegue chegar, ela não vai parar. Ela vai continuar vindo. A onda vai Cid, continuar acontecendo. a Ana Carolina levantou a mão, acho que ela quer falar alguma coisa. Pode falar, Carol. Bingo! Então, eu achei bem interessante ouvir esse teu parkour. Eu vivo no Canadá, tá? Então, às vezes eu mando uns troços meio afrancesados. O teu percurso, porque, assim, me veio uma frase que é muito recorrente nos dias de hoje, né? Acho que todo mundo quer o resultado, mas não quer o processo, né? Você quer... Então, talvez essa tendência da ansiedade, né? Do viver muito lá no resultado final e, às vezes, entre aspas, esquecer que para isso tem todo um processo. Então, talvez quem te acompanhou de perto sabe que a decisão que você tomou, ela não foi da noite para o dia. Você veja quantas coisas você trouxe aí, um ano, se convencendo, se tentando se libertar do medo da mudança, abrindo mão do relacionamento, né? Até me fez pensar na questão do tirar os suportes desnecessários da nossa vida, né? Que foi uma coisa que a gente conversou com a Ana na última aula sobre contentamento. Então, assim, a gente vê que é uma série de passos e quem não está ali nos bastidores, né, acha que, nossa, Sidney, olha só, de repente ele mudou, né, de repente ele virou a chave e não, tem todo uma autodevoção que eu digo, mas que é necessária para a gente se convencer, para você ir all in, que é aquela história, se você vai pela metade, 30%, não adianta, você não vai conseguir ter esse processo, e não é nem questão de ser rápido, acho que é questão de ter certeza que você está indo na boa direção para a tua vida, sabe? Então, ouvindo a tua história, eu achei isso bem interessante, que veio justamente a questão, todo mundo se apaixona pelo resultado, mas não quer se apaixonar pelo processo. E aí, uma outra pergunta que eu queria fazer para você, que até a Romina, eu vi que ela colocou ali na conversa, sobre, como é que ela colocou? Sobre sofrimento, deixa eu ver aqui. E a gente fala muito da questão matriarcal, mesmo quando sem sofrimento não há mudança, que ela escreveu ali, né? E eu sei que é muita coisa para a gente assimilar e mudar rapidamente, mas essa questão, sem sofrimento não há mudança, né? A gente fala do asana, usando o asana como exemplo, posição estética estável, confortável, né? Enfim, como que você vê isso dentro da proposta do método? Sem sofrimento não há mudança. Você acha que é muito essa mentalidade que a gente tem arraigada pela sociedade mais patriarcal, enfim, como que você vê isso? E obrigado por compartilhar a sua experiência. Total, né? Tudo isso vem, né, de todo o conhecimento que a gente tem da nossa cultura, né? Tem que sofrer, né?
sem sofrimento não há evolução, no pain, no gain, né? Sem perda, então não tem ganho. Então isso é muito cultural. Tá, em um certo ponto isso ajuda muito, que é nesse momento que algumas pessoas mais, vamos dizer, mais, não sei como falar, cruas, sei lá, né, com um certo senso, tipo, muito, que não gosta de mudar, né, que tem a mente muito, só olha naquele ponto, é que elas mudam, né? Quando a pessoa tá ali, tá, vai no médico, o médico fala, ó, se você não parar de fumar, não parar de beber, você vai morrer. Aí o cara fala, puta, então preciso parar, né? Senão, porque ele foi pela dor. Mas ele poderia ter pensado lá atrás e falar, tá, se eu parar de fumar, pode ser que não dê nada, mas eu acho que eu vou viver uns anos a mais, um pouquinho, né? Um dia a mais. Tá ótimo, né? E aí vem o importante do percurso, né? Igual vocês falaram e até o Antenor falou, o mestre fala, ele dá um exemplo nisso, né? Quem não leu, esse que ele fala que ele traça é o livro Karma e Dharma. Então leiam. E aí tinha um vídeo antigo que ele contava a seguinte frase. Ele contava a seguinte história. Você tá num... Estamos todos aqui num transatlântico fazendo um... Como é que fala? Esqueci o nome. Quando você viaja a barco, como é que é o nome? Nossa, sumiu. Cruzeiro? Cruzeiro. Isso. A gente está fazendo um cruzeiro. Tá todo mundo aqui. Cada um vai ter uma experiência diferente. Mas é o mesmo, a gente está no mesmo lugar e se locomovendo juntos. Mas cada um, até chegar lá no ponto final, vai ter uma experiência diferente. Eu vou estar feliz lá pulando, saltitando, dando as aulas e curtindo. Alguém vai estar lá no quarto reclamando da vida porque a comida não está boa ou não tem bebida suficiente, ou está muito cheio, ou está muito vazio, e assim vai. A pessoa não curte o momento ali. Ah, vou curtir hoje, vou curtir o dia de hoje. É hoje eu vou curtir. Eu costumo brincar até falar, né? Hoje tem que ser o melhor dia da sua vida. Você tem que viver ele da melhor forma, porque você não sabe se amanhã vai ter. Você vai sentar lá na sala de prática, quando da próxima vez você vai sentar lá e vai falar, hoje vai ser a melhor prática da minha vida. Não sei o que eu vou fazer, mas vai ser a melhor. E deixar ela fluir. Né? Você vai falar para você mesmo, hoje eu vou me superar nas pequenas coisas. Eu sempre me mexo no mudra, eu sempre dou uma mexidinha. Hoje eu não vou me mexer, não vou. Vou ficar imóvel. Eu vou observar isso, eu vou ficar imóvel. Na hora do respiratório, eu não vou bocejar. Né? Porque tem as músicas bocejam, normal, não tem problema bocejar, tá? Mas você vai fazer um esforço para fazer isso o mínimo possível. E assim vai. Né? Hoje, na hora que o professor dá o asana e ele falar Chatuspadasana, eu não vou reclamar, falar, puta, de novo essa posição. Não, eu vou falar, nossa, hoje eu vou arrebentar nessa posição. Hoje ele vai mandar eu ficar 10 minutos e eu vou ficar sem pensar. Entende? É tudo a atitude que você põe, mesmo que você fique 2 minutos e não consiga ficar mais. Mas você pôs a intenção que ia dar o seu melhor. Esse é o mais importante. Hoje eu vou dar o meu melhor. Aí hoje no Yoga Nidra, eu não vou coçar a cabeça. Não vou. Eu vou ficar paradinho, vou relaxar profundo. Né? Eu não vou mexer. Acontece, né? Tem gente que é muito inquieto. A gente que dá aula vê, né? A pessoa se mexe, coça a cabeça. É normal. Mas você fala, não, tá. Geralmente eu faço isso, mas hoje eu não vou. A mão vai querer, a mão vai fazer assim, né? Eu tenho uma aluna, né? Que a gente faz aí. E não é nada muito extremo. A gente faz o Chatuspadasana, geralmente eu dou 1 minuto e meio, nada demais. Só que chega no final, perto do final, eu acho que ela pressente. Você vê que o corpo dela começa a se mexer sozinho, começa a ficar indo para cima, assim, ó, para querer fazer o Tana, sabe? Ir com o bumbum para cima. Aí, nas primeiras vezes, eu falava, onde você está indo, Cláudia?
Lugar nenhum. Ela fala, mas seu corpo está se mexendo. Ah, eu nem percebi. Ela nem percebia, para você ter uma ideia, ela não percebia. Era muito inconsciente. Ela, por que você está falando? Não, porque seu corpo está se mexendo, quer saber? Aí no outro dia eu ficava em silêncio, ela subiu. Eu falei, para onde você foi? Falei, é verdade, né? Tem que ficar parado. Entende? Às vezes a gente não percebe. O nosso inconsciente, ele está cheio de coisas que vai fazer você ali. Então, é prestar atenção, é tomar consciência, falar, tá, eu estou aqui. Lembra o asana? Como que é o asana? Respiração, posição e atitude interior. Então, a posição tem que estar firme, confortável e estética. A respiração consciente, profunda e ritmada. A atitude interior, que é o principal, localizar a consciência. Tá, deixa eu escanear o meu corpo agora. Deixa eu entender o que está acontecendo. Aí eu entendi, tá? Aquela parte do meu corpo está mais fraca. Então, mentaliza. Vou mentalizar uma coloração alaranjada. Ela precisa. Ou estou sentindo que o corpo está tenso. Azul celeste, mesmo no muscular. Você sentiu que está muito tenso, às vezes você não precisa pôr tensão no corpo. Eu costumo brincar, tem muitas das posições que a gente não consegue por fazer força desnecessária. Né? Não ter a consciência onde você tem que pôr força realmente. Aí você... E é o bhava, né? Que é o bhava, aquele profundo sentimento de estar ali e falar, nossa, eu vou fazer isso da melhor forma hoje. Tá. Professor, manda 10 minutos que eu quero. É assim que tem que ser o nosso diálogo interno. E como a gente tem pouco tempo, eu vou dar os últimos segundos para vocês fazerem as últimas perguntas para a gente ir por uma prática curta, mas para internalizar esse processo de autossuperação nas pequenas coisas. Cid, eu queria fazer só um comentário que... Manda, Tim. Foi a Carolina, Ana Carolina que falou, né, daquele processo de desistir e tudo. Os yamas, niyamas, eles se interconectam também, né? Então você está ali vivenciando tapas, eu achei muito legal o lance que você falou da atitude, né? A atitude é essa, mas se não der certo, ou se eu tiver que, por exemplo, desistir da permanência, ou de qualquer coisa, de alguma atitude, ou alguma coisa na minha carreira e tal, aplica e chora para Nidhana, entendeu? Deixa leve, né? Que é a auto-entrega. Então você fez tudo o que você podia, sabe, para aquilo, e tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Então, chora para Nidhana, aplica aí esse conceito. Acho que vocês vão aprender ainda, não sei se já pegaram, mas é bem bacana. É como mais famoso, seja o que Deus quiser, sabe? Porque aí você deixa leve, né? E a questão de se adaptar, assim, nós temos 3 modelos, assim, a fragilidade, o resiliente e a antifragilidade, né? Então, às vezes é importante ser frágil, não necessariamente você precisa ser todo momento de aço, sabe? É importante e tudo bem, né? Aí tem um exemplo da fragilidade como uma taça, que ela, qualquer coisa ela quebra, né? Mas não sempre, a gente vai ser frágil a todo momento. E a outra coisa é da resiliência, que é aquela pessoa que ela, como bambu, se adapta, digamos, o bambu vem uma ventania, ele adapta-se àquela mudança, o vento, quando passa, ele retorna. E o ideal que a gente acesse com o método é a antifragilidade, que é como um músculo, que você leva estímulo ali numa permanência, ele recebe aquela pressão e ele se transforma por causa daquilo, sabe? Então, em alguns momentos, praticando, em qualquer coisa, a gente precisa saber até onde devemos ir e tudo bem se não for, qual é a expectativa que a gente tinha em relação àquilo, né? Deixar a coisa mais leve para que a partir daí a gente possa evoluir ainda mais. Valeu, Sidão. O bom e velho Santosha, né? Contentamento. Tá, não foi hoje, mas amanhã eu vou ser melhor. Essa é bem isso mesmo, Ti. Valeu pela... Então, vamos lá, vamos praticar um pouco. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que a Karina abriu ali, não? Não, eu só ia comentar, porque a gente tá falando, sempre fala, e quando fala em tapas para mim, eu sempre lembro daquela frase de se esforçar sem forçar, né? Porque eu tenho a impressão, e até juntando aí com o que a Carol falou, o que o Antenor falou, dessa questão de, às vezes, a gente tem essa ansiedade de querer chegar, né? E essa frase, quando eu ouvi
da primeira vez, assim, eu falei, putz, então é isso, nem sempre eu preciso... A autossuperação não quer dizer que eu tenho que ir além do meu limite, né? E esse limite, ele vai sendo ultrapassado à medida que eu mantenho, por exemplo, a minha constância, né? Que eu acho que isso também tem muito a ver com a própria autossuperação que você até mencionou no comecinho, né? Isso, para mim, fez muita diferença quando eu comecei realmente a praticar diariamente. E aí, essa questão de, eu quero fazer uma posição e eu quero chegar lá, e eu comecei a entender que não era bem assim, né? Que eu poderia ir aos pouquinhos, né? E chegando ao meu limite, não me forçando a seguir, né? E a ultrapassar esse limite dentro daquele momento que não é o ideal, né? Então, eu acho que identificar isso, acho que faz muito parte do autoconhecimento, né? De a gente ir tomando consciência também do próprio corpo e tudo mais. E eu percebo que depois de um tempo que eu estou praticando, tem posições que eu nem sempre, asanas que eu nem sempre pratico, mas que quando eu vou praticar lá na frente, né? Depois de ter passado por todo esse tempo, né? De constância, eu percebo uma superação naquele asana que eu não treino sempre, mas que toda a consciência dos outros asanas e de todo o tempo que eu estou praticando me leva a atingir, a ultrapassar aquele limite que eu achava que eu tinha, né? Então eu vejo muito isso. Eu comecei a entender que essa parte do não forçar, ela me dá essa liberdade de escolher, né? Mas não de desistir, assim, já que eu não preciso forçar, eu não vou além do que eu quero. Mas eu saber que eu não preciso ultrapassar algo que vai me fazer mal, né? Então, acho que sempre quando fala de tapas, para mim vem muito isso, assim. Hoje eu sei que eu não preciso ir além do que o meu corpo permite nesse momento, né? E que em algum momento, com essa constância, eu vou chegar lá, né? Lembre-se sempre que a comparação é você com você mesmo, né? A superação é você com você mesmo. Tá, ontem eu fiquei, hoje eu vou ficar mais um pouquinho só. Tá ótimo. Se não der mais, fique feliz, porque você estava ali e você se esforçou o máximo, que é justamente isso que você falou, né? Você tem que curtir essa sensação, né? Puta, que sensação boa, eu consegui ficar mais do que eu fiquei ontem. Né? Uma boa forma é você fechar os olhos e não se comparar com os outros, porque a gente tende, né? É do ser humano isso. Você olha o outro está indo na posição, você fala, não, como é possível? Aí que você começa a ter aquela autocrítica. Então não importa o outro, né? Cada um tem o seu processo, né? Que é o que o Antenor falou, né? A gente estava conversando aqui. Cada um tem um tempo, a maturação ali, né? A gente fala, eu brinco, né? Fala, é igual um bom queijo, né? Ele vai maturando, vai curtindo. Aí quanto mais antigo ele vai ficando, mais gostoso ele fica, né? E ao mesmo tempo mais saudável, né? Então veja o processo. Então você tem que pegar nesse ponto, falar, pô, como que eu quero? Qual que é o processo? Tá, eu vou superar-te a ti mesmo antes do teu irmão. Lembre-se sempre. E essa regra é essencial, né? Esforce-se sem forçar. O seu limite é o mais importante. Mas também não se contente. Tipo, tá, hoje eu vou ficar um segundinho a mais. Hoje eu vou, nessa técnica de flexibilidade, descer 1 milímetrozinho a mais. Não dá. Tá bom, não deu hoje. Mas amanhã eu vou me esforçar para ser melhor. E assim vai. E ser feliz, sair feliz ali. Nossa, hoje... Sentir, né? Esse processo de você sentir que a prática te fez bem. Você fala, nossa, foi incrível. Para mim foi incrível a prática. É isso que a gente tem que sentir. Vamos lá, então? Se você quiser se acomodar, quem não quiser praticar, quiser só curtir aí mentalmente, pode também. Mas não vai ser uma prática muito forte, tá? Vai ser uma prática gostosinha. Vai exigir um pouquinho de você, mas nada demais assim. É mais a gente vai treinar aqui o nosso processo mais mental do que físico em si. É isso que eu quero que você extraia, né? Que
começa tudo aqui, na nossa mente. Então, acomode-se. Se você conseguir colocar a câmera num local que eu possa ver, eu posso te corrigir também. Tá? Vou pôr uma musiquinha aqui pra gente. Então, vai sentando-se na posição confortável quando você se acomodar aí. Se você perceber que precisa, faz uma torçãozinha para cada lado. Torce para um lado, torce para o outro. Dá uma tracionada nas costas, né? Quando a gente às vezes ficou muito tempo sentado, dá uma tracionada. Desce um pouquinho as costas à frente, como se quisesse deitar nos pés, só para dar uma soltada no corpo. Isso. Caso o som fique muito alto, me avisem. Então vamos lá. Pousa as mãos aí no Shiva Mudra. Acomode a coluna. Alinhe a cervical com a coluna vertebral. Né? O queixo fica paralelo com o solo. Faça algumas respirações profundas e eu quero que você faça um bom escaneamento aí do seu corpo. Sinta desde os pés e vem subindo essa tensão. Pelas pernas, quadris, tronco, braços, as mãos, pescoço, a musculatura facial com um leve sorriso. Bem expressão bem serena. E agora leve toda a sua atenção para suas mãos. Para esse tradicional gesto. Eu quero que você apenas observe-as. E quero que você se concentre em deixar a sua atenção toda nas mãos, visualizando a imagem com os olhos fechados, como se você estivesse olhando-as com os olhos abertos. Mas se você está com os olhos fechados, você está observando. Tente observar-se e manter-se o tempo inteiro imóvel. A respiração fluindo. E as mãos te levando a outro estado de atenção. Tentando nos levar a um momento da nossa evolução onde surgiu essa filosofia. Há mais de 5.000 anos. Imaginemos ou procuremos imaginar apenas como a filosofia que surgiu há 5.000 anos ou mais chegou até hoje. Imagine a força carregada nessa filosofia. Una os polegares, passe as mãos ao Pranamudra. Ao unir uma palma da mão à outra, pressione-as e sinta a força do gesto. É um gesto do inconsciente de agradecimento e de cumprimento mútuo entre nós. Então, mentalmente, nos cumprimentemos com a palavra swastika. Visualize, então, o seu corpo emanando uma luminosidade alaranjada que vai envolvendo todo esse ambiente ao seu entorno. Objetos, paredes. Imagine esse ambiente cada vez mais propício para a sua evolução, com as suas melhores vibrações impregnadas na parede. Quando você chega nesse ambiente, você sinta essa força e ela te impulsione a ir cada vez mais à frente. Em seguida, cada um faz o seu pude ao seu instrutor. Visualize o seu instrutor, faça um agradecimento a ele, forma apenas de um obrigado por ele te pôr nessa trilha. Em seguida, visualize que de suas mãos uma luminosidade dourada parte em direção a esse instrutor que está dando aula hoje, para que essa aula seja transformadora para ele e para você.
Em seguida, também agradecemos ao professor desse instrutor, que é o professor De Rose, por ele ter se dedicado, por ele ter se superado e ter feito com que essa filosofia chegasse até aqui, até esse momento, até nós, fazendo com que nós nos conhecêssemos, estreitando aqui os nossos laços de companheirismo, de apoio mútuo. Então, deixamos o nosso agradecimento a ele. E, por último, aquele primeiro praticante, que foi Shiva. Deixamos o nosso entusiasmo, dedicação, o nosso processo de autossuperação, né, o nosso tapas hoje na aula, mas que ele seja confortável, que ele seja agradável, que ele seja o seu momento de autossuperação. Posemos já as mãos lá nos joelhos. Vamos fazer um respiratório, que é o Bhastrika. Nós vamos fazer esse respiratório por 3 minutos consecutivos. Mesmo que você não consiga fazer o tempo inteiro, não tem problema. Eu quero que você vá ao máximo que você puder. Se precisar, diminua a aceleração, mas não precisa manter-se o tempo inteiro. Percebeu que cansou? Vai desacelera um pouco, mas não pare. Você vai conseguir manter ele até o fim. Então vamos lá, iniciamos. Concentre toda a sua atenção no seu abdômen, no seu diafragma. Imagine essa região aí onde está o Manipura Chakra, brilhando uma luminosidade dourada muito intensa, que vai se expandindo por todo o seu corpo. Se precisar desacelerar, desacelere, faça um pouquinho mais lento, mas não pare. Inspire e expire. Inspire e expire. Observe-se. Observe a sua musculatura abdominal. Observe a sua musculatura facial. Não deixe ela tensa. Os ombros. Isso. E vai visualizando essa luminosidade dourada crescendo e se expandindo do centro do seu corpo para todo o resto. Manipura é o nosso centro de força responsável pela nossa energia visceral, pela nossa energia física. Estamos dando um acréscimo de energia para ele, para que ele nos ajude, nos eleve a um patamar de autoinspiração ainda maior daqui a alguns instantes. Já estamos indo para o final, para o minuto final. Quem é bom, quem pratica bastante básica, mantendo um ritmo constante até o final. Porque às vezes ele cansa o abdômen, né, para quem não está muito acostumado. Se você perceber, caso sinta tontura, pode, né, parar e levar o queixo no peito. Cada um faz, lembre-se do bom senso. Sempre. Você vai fazer o melhor de você aí. Você vai dar o melhor. Quando você achar que se deu o melhor, fique feliz por isso. Curta essas pequenas vitórias, comemore-as. Os últimos segundos, quem puder, acelere o máximo. São 20 segundos só. Quem não conseguir, apenas mantenha. Só puxa e solta, puxa e solta, puxa e solta. Isso vai te levar mais capacidade pulmonar. Ao mesmo tempo, é um processo, ele alcaliniza mais o sangue, deixando o sangue mais saudável. Isso, vai parando devagarzinho. Faz uma respiração bem profunda e quando soltar o ar, faz um Bandhatraya pelo maior tempo que você puder. Sem ar. Contração dos esfíncteres, sucção abdominal, queixo no tórax. Retenção sem ar, que é o Shunya. Quando precisar respirar, respire. Faça algumas respirações profundas.
Agora, eu quero que você faça uma torção para cada lado, de novo. Então, solta o ar e torce. Então, você vai ficar o tempo da sua expiração. Então, solta o ar, fica. Aí, precisou respirar, volta e faz para o outro lado. Solta o ar, fica, aí faz para o outro lado e volta. Então, o tempo da sua retenção sem ar. Depois que voltar, estenda as pernas à frente. Eleva os braços, dá uma boa tracionada nas costas. Pés unidos, joelhos estendidos. Fecha os olhos. E você mesmo aí vai tentar fazer o maior alinhamento, o melhor alinhamento das suas costas. Alinhar dos seus glúteos até as suas mãos uma linha reta só. E a cada inspiração é como se você quisesse crescer. Você cresce um pouco mais. Você cresce um pouco mais. Faz uma última inspiração bem profunda, tracione o máximo e solta o ar e flexiona o tronco para frente. Faz aí o Paschimottanasana. Não vamos ficar muito tempo. Eu quero que você faça 3 respirações profundas e a cada expiração tente ir um pouco mais. E na terceira chegue aí no seu ponto máximo, fica sem ar e quando precisar puxar o ar, volta. Observe o corpo, sinta. Quando voltar, passa os pés para trás, sentando nos calcanhares. Pode fazer a passagem que você está acostumado a fazer. Isso. Faça um Natashira Vajrasana. Erga os quadris, mãos atrás da cabeça, e aí solta o ar, projeta os quadris para frente, ombros e cabeça para trás, só para soltar um pouquinho as costas. Vai ser o tempo da sua expiração também. Você solta o ar, vai, não exagere, né? Porque a gente estava muito tempo sentado, eu só quero que você solte a musculatura. Os quadris erguidos, Rosângela. Isso. Mantenha-se de quadris erguidos quando voltar à verticalidade. E aí nós vamos fazer uma simples lateroflexão. Vajra, Parshva, que você vai levar a mão direita, os dedos da mão direita em direção ao chão e o braço esquerdo, o direito aqui por cima. Isso. Não deixe o bumbum ir para trás. Tem que deixar, imagine que você está numa parede, e aí você só desloca. Solta todo o ar, já desce o máximo e volte. E vai para o outro lado. Isso. Solta. Dá uma espreguiçada. Lembre-se sempre, quando fazer qualquer posição do processo de espreguiçamento, como se você estivesse espreguiçando o corpo na posição. Voltou. E aí monta o Chatuspadasana. Nesse momento você pensou, que incrível, era isso que eu queria. Aposto que foi isso que você pensou. Espera. Fecha os olhos. E eu quero que você concentre a sua atenção toda na sua respiração. E eu quero que você, o processo aí, ele vai ser curto, então não se preocupe com o tempo, vai ser rápido. Eu quero que você observe o seu corpo. Perceba se as suas mãos estão alinhadas com seus ombros. Se você está com o rosto direcionado para frente, não para o chão, isso já gera no seu psiquismo otimismo, vitória. Não deixe a cabeça para baixo. Observe o seu corpo. E eu quero que você deixe ele imóvel. Não se mova. Você vai tentar tirar qualquer movimento que ele tente fazer. Inspire e expire em 4 segundos. Inspire e expire em 4 segundos. Preste atenção nisso. Eu quero que agora você observe a sua mente. Se qualquer pensamento que venha não for um pensamento produtivo, você já muda para um pensamento positivo, produtivo.
Eu estou aqui porque eu quero. Eu escolhi. Eu quero perceber o que vai acontecer com o meu organismo. Eu quero perceber o que vai acontecer com o meu corpo. Eu vou te deixar alguns segundinhos de silêncio, que vai ser os últimos segundos. E a hora que eu voltar a falar, a gente já vai terminar o exercício. Então, eu quero que você preste atenção nisso. Respiração coordenada. Eliminar os movimentos do corpo. E prestar atenção nos seus pensamentos. E não tem problema se precisar voltar. Lembre-se disso. Você vai superar você mesmo. Fique feliz por ter escolhido estar aqui hoje. Os últimos segundinhos. Você pode mais. Você pode. Mentalize isso. Você é capaz. Pronto. Respira bem profundo e ao soltar o ar, espreguice. Vai com os quadris lá para trás. Dá aquela espreguiçada no Tana Chatuspadasana, daquele... igual aquele animalzinho que a gente tem, né? Que dá aquela espreguiçada gostosa. Chega até a tremer de tão prazeroso que é aquele momento. E aí volta, joelhos no chão, faça o movimento que o seu corpo sentir vontade. O que seu corpo precisa aí? Movimentar o pescoço, movimentar os braços. Sinta, procure ter mais esse instinto de perceber o que seu corpo está precisando. Ele é importante para você não ficar fazendo movimento aleatório, para você perceber mesmo o que eu pego. E leve isso em consideração no seu dia a dia. A gente anda muito em home office, né? Então, é bom ter umas paradas no meio do tempo. Eu recomendo de 2 ou em 3 horas, ou de 2 em 2 horas, dar uma paradinha e dar uma tracionada no corpo. Isso vai alongar a expectativa de vida do seu organismo. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu vou ter que terminar a nossa prática. Eu sei que vocês queriam muito mais. Eu também queria. Vamos pousar as mãos em Shiva Mudra, unir os polegares, trazer as mãos para frente do peito e cumprimentar-nos com a palavra Swastika. As últimas dúvidas para acabarmos. Foi difícil ficar? Foram 3 minutinhos aí no Chatuspadasana para quem ficou até o final. Quem voltou, que eu vi lá, foi 1 minuto e meio. Mas é isso, você tem que ter essa proporção de saber qual é o seu limite. Você tem que conhecer isso. E saber que, hoje eu vou alongar um pouquinho. Não precisa ser demais, não precisa... Porque senão entra num processo contrário, né? Que você fica se agredindo. E não é essa a ideia. Lembra que é o prazer. Nem pareceu 3 minutos, né? Porque tudo é a ideia que a gente põe na cabeça. Se a gente já entra... Nossa, é a pior coisa você entrar e falar, nossa, quanto tempo será que o professor vai deixar? Acabou. Porque aí você vai ficar pensando, nossa, eu preciso sair daqui. Alguma dúvida, pessoal? Não, vou terminar. Obrigado a todos. Quem quiser, aí peça para o seu instrutor, quiser fazer uma aula mais longa minha, pode pedir para o seu instrutor, ou manda aqui que eu mando o link lá no grupo. Eu mando o link lá no grupo de uma aula minha, que aí a gente faz uma aula mais longa, vocês fazem,